Olá a todos, bem-vindos ao Mato Sucesso. Eu vou neste vídeo propor-me a resolver o primeiro exercício da ficha número 3 da disciplina de Matemática A do 10º ano no tema da lógica. O exercício diz-nos o seguinte: considera as três proposições. Proposição P, o João vai à internet à quarta-feira. Proposição Q, o João estuda à quarta-feira. E ainda a proposição R, o João está inscrito no Mate Sucesso. A linha A, teremos então que traduzir para a linguagem simbólica as seguintes proposições. Aqui no primeiro caso temos: à quarta-feira o João vai à internet se não estiver a estudar. Aqui no segundo caso, o João estuda à quarta-feira e vai à internet se estiver inscrito no Mate Sucesso. À quarta-feira o João não vai à internet quando está a estudar, a menos que esteja inscrito no Mate Sucesso. A linha B traduz para a linguagem corrente, ou seja, o inverso do que aconteceu na A. Traduzir então para a linguagem corrente, a seguinte proposição consiste na implicação da disjunção de Q com R com a negação da proposição P. E depois ainda uma linha C. Sabe-se que a proposição P equivalente a Q é verdadeira e que a proposição P ou R implica que é falsa. O que podes concluir acerca do João? Bem, eu vou pegar aqui neste exercício 1 e vou resolver individualmente cada uma das linhas. Vamos então começar. Aqui na primeira linha temos as três proposições, P, Q e R, e temos então que traduzir para a linguagem simbólica. Aqui no primeiro caso, vou colocar aqui A1. À quarta-feira o João vai à internet, ok? Aqui à quarta-feira o João vai à internet, isto é a proposição P, e se não estiver a estudar, ok? Tenho aqui não estar a estudar, há de ser a negação de Q. Mas cuidado, nós temos aqui o se, então estamos perante uma implicação. No entanto, o antecedente está aqui no final, quer dizer, a condição é esta, se, ou seja, reescrevendo esta primeira linha, eu poderia dizer se o João, obviamente, não estiver a estudar, então o João vai à internet, isto obviamente na quarta-feira. Ou seja, isto é uma implicação, mas o antecedente é esta proposição que está depois do se. Então teríamos aqui uma implicação onde teríamos não que a implicar a proposição P. Segunda linha, temos o seguinte: o João estuda à quarta-feira. Isto é a proposição Q, e vai à internet, ok? Isto aqui ir à internet é a proposição P, se estiver inscrito no Mate Sucesso, e estar inscrito no Mate Sucesso é a proposição R. Mais uma vez temos a mesma ideia. O se aparece aqui, né? E à direita do se há de estar sempre o antecedente, que é aquela primeira proposição que aparece na implicação. Depois teremos o consequente, onde o consequente há de ser esta ideia aqui, esta operação lógica entre as proposições Q e P. Ou seja, reescrevendo esta frase, eu poderia dizer o seguinte: se o João estiver inscrito no Mate Sucesso, então o João estuda e vai à internet. Isto obviamente falando na quarta-feira. O que quer dizer que eu aqui teria R, estar inscrito no Mate Sucesso, implica estudar à quarta-feira. Estudar à quarta-feira é Q, e então estamos perante uma conjunção e vai à internet, ou seja, Q e P. Não é necessário colocar parênteses porque, a nível da prioridade das operações, teremos que dar prioridade à conjunção. Teria que ser feita em primeiro lugar. Tudo bem, passemos então à última linha, na A3. Temos o seguinte: à quarta-feira o João não vai à internet, e reparem, não vai à internet há de ser a negação de P, quando é a mesma coisa que ter se, ou seja, a seguir vem o antecedente, quando está a estudar, ok? Estar a estudar é a proposição Q, a menos que esteja inscrito no Mate Sucesso. Bem, teremos de ter aqui algum cuidado com esta ideia do a menos que.
Então, sempre que vocês tiverem A, uma proposição A, e depois tiverem a menos que, e depois uma segunda proposição B, está de ser equivalente a dizermos que não B implica A. Vejamos o seguinte exemplo. Imaginem que eu dizer assim, o João joga futebol a menos que chova, né? Quer dizer, ele só não joga futebol se estiver a chover. Então eu posso inferir, perante esta ideia do a menos que, o seguinte, quer dizer, se não chover, então o João joga futebol. Porque nós estamos aqui a dizer que o João joga futebol, sempre, exceto, ou seja, a menos que esteja a chover. Então eu posso daqui implicar, se não chover, então o João joga futebol. Então sempre que tiverem A a menos que B, isto é a mesma coisa que terem a negação de B a implicar a proposição A. Ou seja, eu começaria já aqui com esta ideia. Eu tenho a menos que estar inscrito no mato sucesso é a proposição R, então eu poderia dizer não R implica, e agora vou estudar aqui um pouco esta ideia. Eu tenho aqui à quarta-feira o João não vai à internet quando está a estudar. Eu podia reescrever esta ideia da seguinte maneira: se o João está a estudar, então não vai à internet. Ou seja, eu tenho aqui uma outra implicação. Então vou abrir aqui parênteses. Se está a estudar, então há de ser que a implicar não ir à internet. E não ir à internet seria a negação da proposição P. E neste momento teremos então estas três linhas resolvidas. Bem, passemos então à linha B, onde temos que traduzir para a linguagem corrente a seguinte proposição: Q ou R implica negação de P. Olhando para esta proposição, nós temos uma implicação entre uma disjunção e depois a negação da proposição P. Ou seja, eu poderei traduzir esta proposição para a linguagem simbólica escrevendo o seguinte, quer dizer, se tem uma implicação, posso dizer se à quarta-feira, e reparem que nós temos aqui uma disjunção, né? Se à quarta-feira o João estuda, ou temos uma disjunção, né? Então é ou, se o João à quarta-feira estuda, ou erra, ou seja, ou está inscrito no mate sucesso, então, negação de P, ou seja, o João não vai à internet, então não vai à internet. Ok, reparem, temos aqui a implicação. Se esta disjunção, à quarta-feira o João estuda ou está inscrito no mato sucesso, então não vai à internet, negação de P. E teremos assim então esta proposição traduzida para linguagem corrente. Bem, vou agora resolver aqui a linha C. Sabe-se que a proposição P equivalente a Q é verdadeira e que a proposição P ou R implica Q é falsa. O que pode concluir acerca do João? Bem, eu vou pegar aqui nestas informações que me são fornecidas no enunciado e vou começar a pensar nas tabelas de verdade para as operações lógicas. Reparem o seguinte, dizem-me que esta equivalência entre P e Q é verdadeira. E reparem, para uma equivalência ser verdadeira, então os valores lógicos das duas proposições têm de ser idênticos. Então eu aqui só posso estar perante uma de duas situações. Quer dizer, posso estar perante posso estar perante duas situações. Ou P é verdadeira e Q é verdadeira também, têm ambas o valor lógico de verdade, ou então, num segundo caso, P é falsa e
Q também é falsa. Para esta equivalência ser verdadeira, deixa-me perante estes dois cenários. E neste momento eu não consigo distinguir em qual dos cenários estou. Então vou avançar um bocadinho. Dizem-me também que esta implicação de P ou R e Q é falsa. E cuidado, para uma implicação ser falsa, só existe um único caso, que é a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa por esta ordem, ok? Não é uma ser verdadeira e uma ser falsa, mas a primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa. Tem que ser por esta ordem. Então, pensando um pouco nisto, eu estou aqui apenas a fazer um esquema. Depois eu digo-vos, não irei escrever, porque o texto seria um bocado longo e no vídeo ficou um bocado maçudo eu estar a escrever tanto, mas eu vou-vos dizer depois no final o textinho que deveriam registar para responder esta questão. Se eu sei que esta implicação é falsa, então eu sei que a primeira proposição, que há de ser P ou R, tem de ser verdadeira, e a segunda, que é Q, tem de ser falsa, ou seja, eu neste momento sei que a proposição Q é falsa. E agora reparem, se eu sei que a proposição Q é falsa, eu neste momento aqui em cima eu não consigo distinguir, porque estou perante uma disjunção. Para a disjunção ser verdadeira, pelo menos uma das proposições é verdadeira, o que me deixava perante alguns cenários, as duas verdadeiras, ou então P verdadeira e A falsa, ou vice-versa. Mas eu sabendo que Q é falsa, eu posso me dirigir aqui ao início, que eu comecei a resolver, porque se eu sei que Q é falsa, e se esta equivalência é verdadeira, Q sendo uma proposição falsa, então imediatamente sei que P também é falsa. Caso contrário, esta equivalência nunca seria verdadeira se Q fosse falsa e P, por exemplo, fosse verdadeira. Então, neste momento, já sei que P é falsa e já sei que Q é falsa. E agora vou voltar aqui a esta ideia, porque eu sei que a proposição P eu já sei que é falsa. E se eu tenho aqui uma disjunção, e sei que a disjunção é verdadeira, e sei que P é falsa, então eu daqui só posso concluir que R tem de ser verdadeira, porque numa disjunção, para a disjunção ser verdadeira, tem de pelo menos uma das proposições ser verdadeira. Se eu já sei que P é falsa, então automaticamente, visto que a conjunção é verdadeira, R tem de ser verdadeira. Neste momento temos então os três valores lógicos das proposições, P é falsa, Q é falsa e R é verdadeira. O que é que eu posso então concluir acerca do João? Muito simples, tendo estes valores lógicos, sei que R é verdadeira, sei que P é falsa, Q é falsa, então o que é que eu posso concluir? Posso concluir que o João está inscrito no Mato SES, mas o João é um tipo que não gosta de estudar à quarta-feira e também não vai à internet, ou seja, em género de conclusão, poderíamos dizer que o João está inscrito no Mato SES, mas o João não estuda nem vai à internet à quarta-feira. Agora, como é que isto foi um esquema que eu fiz para se perceber um bocado melhor a ideia. Agora, em termos de texto, eu vou-vos dizer mais ou menos, né? Depois cada um tem a sua forma de escrever, ou seja, esta ideia, para descobrir aqui os valores lógicos, podiam dizer o seguinte: sabendo que P ou R implica que é falsa, então podemos concluir que P ou R é verdadeira e que é falsa. E então diriam isto aqui, começando aqui pela implicação. Sabendo que a implicação é falsa, P ou R é verdadeira e Q é falsa. Depois, segundo ponto, sabendo que Q é uma proposição falsa e P equivalente a Q é verdadeira, então podemos concluir que P é uma proposição falsa. E então diriam isto aqui no segundo caso. Depois, terceiro ponto, sabendo que P é falsa e sabendo que P ou R, que é a nossa disjunção, é verdadeira, então podemos concluir que a proposição R tem de ser verdadeira. Okay? Em jeito de conclusão, diríamos então que P é falsa, Q é falsa e R é verdadeira. Sendo assim, e depois tirávamos então a conclusão acerca do João. Assim, né, o João está inscrito no Mato SES, mas não estuda à quarta-feira, nem vai à internet. Ok? E seria isso que teriam que registar por extenso. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer ajudar, um grande abraço a todos. Tchauzinho.